Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Trota e este é o podcast Triven Talks, um podcast preparado para a gente discutir dois dos principais temas do mundo do empreendedorismo: gestão estratégica de pessoas e gestão estratégica de finanças. Este episódio está sendo gravado aqui no Hub Primavera, em Florianópolis, onde a Triven tem escritório. Nós estamos nos estúdios aqui do Hub Primavera. E este episódio vai falar sobre as dores do amadurecimento profissional, né? As tais dores do crescimento. E para falar sobre esse tema, eu tenho um convidado aqui muito especial, meu amigo Hugo Cobra. Hugo é psicanalista, psicólogo e atua há mais de 10 anos neste tema, apoiando empreendedores nesse processo de amadurecimento profissional, ganho de musculatura e ganho de novas competências para esse processo do empreendedorismo, galera. Hugo, seja bem-vindo. Opa, obrigado, Trota. Posso fazer minhas considerações aqui? Por favor, manda bala. Trota, primeiro te agradecer pelo convite de estar aqui nesse podcast. É uma satisfação, principalmente porque acompanho teu trabalho há 7 anos, né? A gente está aí há 7 anos na parceria, trabalhando juntos. E ver esse crescimento e a gente chegar até aqui, puta, é uma satisfação. Então, agradecer pelo convite e agradecer também pela aposta que tu fez há 7 anos atrás na saúde mental, no desenvolvimento humano, na psicologia, na psicanálise, numa época, né, onde as pessoas não viam isso como um elemento tão fundamental quanto é hoje, né? Então, eu te vejo até, de certa forma, como um pioneiro disso que hoje é muito falado, que desemboca em NR1 e tudo mais, né? Então, é isso. Obrigado. É um prazer ter você aqui comigo, cara. Muito legal. E confesso aqui para todos, eu sou fruto e produto desse trabalho. Eu e o Hugo, a gente tem encontros aí há 7 anos, estávamos fazendo encontros semanalmente. Todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras. Às 5. E foi extremamente importante. O Hugo, inclusive, atua junto ao time da Triven exatamente nesse processo, nesse trabalho do desenvolvimento de competências, desenvolvimento emocional e do amadurecimento profissional, como a gente está falando aqui. E, cara, já aquecendo os motores, já quero te perguntar logo de cara... De saída. Como é que a gente consegue desmistificar, né, e desassociar essa questão da maturidade profissional com competências somente técnicas, né? Na prática, o que realmente significa a maturidade profissional, né? O que mais desgasta o empreendedor na tua visão nesse processo? Né? A pressão por performance, a perda de pertencimento, que geralmente acontece nesse processo de crescimento, ou a dificuldade de se gerenciar cultura e o ser humano como um todo? Boa, bacana. Só um disclaimer que eu esqueci de fazer na introdução, que tem a ver com a resposta, né? É que hoje aqui eu venho falar desse lugar da minha experiência, de onde eu atuo, né? Psicanálise, psicologia. E nesse sentido, eu vou tentar falar um pouco dessas lógicas que habitam o ser humano, né? Ou seja, minha fala não vai se direcionar a ideias de processo, números, planilhas, mas tentar falar disso que borbulha no ser humano, que é a subjetividade, né? Então, para essa tua pergunta... enquanto eu ouvia a tua elaboração, veja que tu comenta assim, tu me deu 3 questões, né? Pressão, performance, pertencimento e pessoas. Gestão de pessoas. Qual desses atrapalha mais e tal? Se a gente observar, né? Pressão, pertencimento, pessoas, isso tudo diz respeito a uma questão psicológica, né? Que questão é essa? A questão relativa ao que acontece com os corpos e mentes quando os números não acontecem, né? Então, beleza. Perfeito. O que tô me sentindo eu me sinto pressionado. Eu sinto que não pertenço. Eu preciso gerir outros que também têm suas angústias. O que fazer, né? Então, nesse sentido, considerando as empresas em crescimento, o que eu geralmente falo assim, né? O que se faz nessa hora? O que se faz para lidar com o crescimento? O ponto fundamental é a gente conseguir criar, antes de qualquer coisa, no sujeito, uma estrutura particular de resiliência e adaptação. O que significa dizer isso, né? Que eu estou falando, estrutura de resiliência e adaptação. Cada sujeito tem um modo de ser no caos da empresa.
a gente tenta criar valores, regras, direcionamentos, para gerar uma conformidade, né, dos comportamentos nesse contexto. Só que cada pessoa é singular, cada pessoa teve uma história, cada pessoa tem um jeito de ver a vida, de responder a vida, de responder à angústia, né? Alguns, diante da angústia, vão correr, vão pedalar, vão lutar jiu-jitsu, ou vão ver Netflix o dia todo, ou vão fazer comida, né? Isso na vida particular. Na vida empresarial, o que vão fazer? N coisas, né? Alguns vão fazer fofoca, outros vão botar o fone e mergulhar no trabalho. Alianças. E assim vai, né? Então, eu vejo que é uma coisa fundamental quando uma empresa está crescendo, a gente não se amparar somente na fé de que um manual, de que uma regra, né, vai dar conta dessa complexidade. Perfeito. E nesse sentido, quando eu vou atuar, eu vou tentar trabalhar com cada um, na medida do possível. Primeiro na camada de líderes, né? Porque eles são encarregados de cuidar, de gerenciar os outros, mas também vou passando pelos outros. Que cada um saiba como lida, né, com as angústias, o que acontece, aonde se sabota, o que faz, né? Isso demanda o sujeito poder falar de si, isso demanda o sujeito eventualmente reconhecer os seus pontos de limite, os seus pontos de angústia. Isso demanda com que o sujeito eventualmente olhe para si mesmo de um lugar, de uma visão mais crítica, né? E aí, alguns vão denominar isso de autoconhecimento, né? Eu não gosto muito dessa palavra, porque, enfim, N coisas, acho que cai muito na autoajuda e acho que autoconhecimento puro não existe, né? O conhecimento de si vem do outro. Eu diria que é compreender a mente, né? Compreender a sua mente. Compreender seus mecanismos, eu diria, né? Compreender a mente, isso. Compreender seus mecanismos. E como esses mecanismos vão agir diante dessas situações que tu colocou, né? Uhum. Então, o sujeito... o pertencimento. O que é o pertencimento, né? Pessoas, às vezes, os gestores vão achar que o pertencimento tem a ver com... Romantizam o pertencimento. Né? Vão romantizar, Uhum. vão trazer uniformes, né? Vão trazer camisetas. Nada contra, tá? A minha questão não é fazer uma crítica a nada disso, é só mostrar um outro lado, né? Tem sua importância. Então, ó, tem camiseta para todo mundo, tem isso, tem aquilo, tem uma festa para agregar. Gera identidade. Né? Gerar identidade, isso. Isso é uma tentativa, é muito importante. Mas às vezes, mesmo com tudo isso, o sujeito não vai se sentir pertencente. Por exemplo, né? Faz o que então, Hugo? Né? Bom, a gente tem que pensar nessa lógica interna, né? Na minha experiência, eu vejo que muitas vezes o que realmente faz o sujeito se sentir pertencente a uma empresa tem mais a ver com o fato dele se perceber útil a essa empresa, sabe? Ele perceber assim... De que ele está contribuindo para um resultado. Está contribuindo para um resultado, né? Assim, porra, a empresa tem essa meta, tem esse objetivo, o meu trabalho aqui tem efeitos para essa empresa. E na mesma medida, a empresa, né? Caso perceba na figura de seus gestores e tudo mais, também contribui para os objetivos individuais dele, né? Então, dessa visão que eu trago, o pertencimento é um pouco dessa via de mão dupla, né? O sujeito se sentir contribuindo para o projeto da empresa e sentir que a empresa se interessa com os objetivos pessoais dele. E o que seriam os objetivos pessoais dele nesse contexto? Se desenvolver sua empregabilidade perante o mercado, gerar mais robustez no seu LinkedIn, né? Nesse sentido, né? E aí eu vou puxar um gancho, uma derivada aqui desse assunto. Uhum. Existe um alinhamento de expectativas, que geralmente é extremamente importante, falo pela nossa experiência ali de Triven, onde você faz um balanço entre as expectativas e visões da companhia, vis-à-vis expectativas e anseios individuais do indivíduo, da pessoa, né? E como a gente acomoda essas questões. Então, eu entendo que a pessoa só vai se sentir efetivamente pertencente se ela entender que os objetivos daquela companhia, daquela empresa estão alinhados minimamente para um objetivo, uma visão de carreira. Sim. E onde a pessoa quer chegar. Então, não adianta você trabalhar, né, por exemplo, num mercado financeiro, num banco de investimentos, onde busca-se performance, busca-se, né, receita, rendimento, rentabilidade, e a pessoa quer trabalhar
né, numa empresa de tecnologia, remotamente, sem muitas ambições. Então, eu vejo, você concorda que, né, não sei como é que você vê essa questão, mas esses alinhamentos de expectativas e de visões, né, minimamente de alinhamento filosófico, que a gente fala muito, né, precisam ser discutidos e sempre postos à mesa de uma forma muito, né, transparente, adulta e genuína, né? No que tange essa questão dos alinhamentos, né, isso que tu tá trazendo, essa visão de poder falar os interesses da empresa e pensá-los em relação aos interesses do colaborador é fundamental, né? Tanto, não é principalmente, mas tanto no processo de recrutamento e seleção, quanto nos processos de retenção, né? O que faz um sujeito realmente se engajar, ver sentido numa empresa? Cara, perspectivas, né? Claro que o senso comum vai colocar isso em palavras mais objetivas, né? Meta, propósito. Isso romantiza e coloca um peso no sujeito, né? Mas eu gosto de trazer um pouco mais para trás e dizer assim, a pessoa tem que ter perspectiva, né? Na vida, eu tenho que ir de A a B, de B a C, né? Claro que tem algumas pessoas que gostam do longo trajeto do A, tem pessoas que têm pressa para chegar logo no G, né? Mas perspectivas. E aí, nesse sentido, o gestor ele tem que saber escutar isso e também saber comunicar isso, né? Essa é uma das ferramentas fundamentais, né? Saber falar na medida que sabe escutar. E dessa escuta, veja que eu falo escuta, não falo ouvir, né? Ouvir é deixar o som passar, né? Escutar é retirar elementos do que o sujeito está falando que podem se tornar ferramentas úteis nessa mediação. Isso é o mais difícil, cara. Isso é difícil de fazer, isso é difícil de ensinar, de transmitir, de falar para um sujeito, leva tempo, é muito filosófico, né? E o mundo empresarial às vezes é pragmático, né? Não, me diz o que eu tenho que fazer. Bom, estou tentando dizer, né? É preciso que tu tire as ferramentas para lidar com aquele sujeito, é preciso que tu as tire do discurso desse sujeito, né? O que ele está dizendo, o que ele quer. A maioria dos conflitos, seja em nível societário, nível de times, etc e tal, se dá aí, cara. Um tem um interesse, outro tem um interesse, estão se chocando, ninguém quer escutar ninguém, né? Exatamente. E aí para que serve o mediador, né? Botar os panos quentes e tal? Não, o mediador ele vai fazer isso. Ele vai tentar entender o interesse de cada um nessa questão, né? E aí a melhor saída é quando sai um acordo do qual ambos saem insatisfeitos. Aí é o melhor dos mundos. A melhor negociação é quando os dois estão insatisfeitos. Os dois saíram assim, não tive tudo, mas beleza. Exato. E aí acho que puxando, né, um ponto aqui, um gancho desse aspecto, a gente já está falando um pouco aqui, né, sobre o papel aí do empreendedor, do CEO, muitas vezes da pessoa que conduz o negócio, que é um papel fundamental de mediação. Né? Acho que esse é um dos... Talvez a gente discuta mais um pouco daqui a pouco sobre isso, mas um dos papéis principais né, que eu vejo, já vivenciei muito, é mediação de conflitos. Né? A gente foge de conflito, a gente foge daquilo que muitas vezes não está sob o nosso controle, né? Então, já aterrissando aqui, né, falando, já que você falou sobre pragmatismo, sobre execução, né, e na prática, né, falando um pouco sobre solução e ação, como que você vê, cara, que a gente consegue equilibrar, né, esse senso de pertencimento, né, sem abrir mão da performance, né, e fazendo com que as empresas tenham essa maturidade sem engessar a operação, que muitas vezes acaba acontecendo, né, cara? Bom, Trota, para responder a tua pergunta, eu vou dizer o seguinte: como é que a gente dá conta de tudo isso? Tem uma skill, assim, que eu acho fundamental, que todo líder, todo gestor precisa desenvolver, perceber que é necessária, que é a mediação política, né? Saber mediar os interesses desses sujeitos. Então, se a gente tem uma meta, essa meta demanda trabalho, essa meta é agressiva, a gente vai precisar que cada um veja uma perspectiva nisso e faça algo a respeito, né? O gestor, o líder que está ciente disso, de que os interesses estão ali, que precisam ser orientados e mediados, ele vai saber fazer uso disso, né?
ele não vai convencer o sujeito só por via dos ideais, né? Tem que fazer isso, devemos fazer isso, esse é o OKR, vamos responder. Mas ele vai conseguir também conduzir o sujeito a perceber que, se a gente conseguir entregar isso, os efeitos dessa entrega são esses, que podem também ter efeitos na tua vida, na tua carreira, dessa forma, né? Isso é um meio que eu vejo, que eu acho fundamental e que geralmente quando a gente cai nesse tipo de debate, é para aí que eu vou andando, né? Alguns consultores vão dar soluções mais... Faça assim, assim, assim. Beleza. Mas toda prática tem que ter um fundamento filosófico, né? Porque senão vira uma prática vazia. E eu aprendi, aliás, contigo, diga-se de passagem, que as conversas, né, verdadeiras, genuínas, muitas vezes, né, resolvem quase que todos os problemas, né? Como você falou assim, a mediação... O que é a mediação de conflitos? Basicamente é você escutar, né? E não esperar a sua vez de falar, mas escutar genuinamente o que a outra pessoa está trazendo e entender se aquilo, primeiro, é possível, se a empresa está no momento de endereçar, né, aquela dor ou aquela demanda ou aquele anseio, se aquilo é possível, se é no momento de ser feito, se em algum momento esse assunto pode ser retomado. Né? Então eu já tive diversas situações e a gente vai fantasiando muitas vezes as coisas, né? Isso. Você vai fantasiando o que a outra pessoa está pensando a seu respeito, o que ela pode estar imaginando e o simples fato muitas vezes da gente sentar, né? Discutir, entender, debater o tema, não numa posição de autoridade muitas vezes de quem sabe, né, ser o dono da verdade, mas no sentido de se expor, né, de demonstrar muitas vezes, até certo ponto, obviamente, vulnerabilidade, né, ouvir, estabelecer combinados, né, e fazer a gestão dessa expectativa, né? E aí trazendo um aprendizado lacaniano que você me trouxe uma vez, né? Eu vou anotando, todas as vezes que a gente vai conversando, eu vou anotando coisas e vou, né, usando isso e me apropriando dessas coisas, né? Então uma vez você me falou assim, a palavra é a morte da coisa. Isso. Ou seja, você fantasia algo que quando você debate, conversa, fala, põe pra fora, a coisa se desmistifica quase que instantaneamente, né? Então não tem segredo, não tem cartilha, é você usar, né, que nem você falou, trazer elementos filosóficos, trazer verdade, ser genuíno, transparente, verdadeiro e ouvir o outro, né? Exato. E diante disso tu coloca, né? Tu diz assim, um aprendizado comigo. É um aprendizado comigo que eu te transmiti porque aprendi com outros, né? Então é um negócio que é possível passar adiante. Essa é a base filosófica, né? Compreender que no final não há telepatia. Que esse é o grande mal, muitas vezes, dos times, das empresas, dos conflitos. A telepatia, né? Fulano nem se tocou, fulano nem viu, fulano nem compreendeu. Exatamente. Eu dei sinais. E aí quando eu tô com os meus pacientes, eu digo assim, tá, mas tu queria que fulano entendesse a partir do quê? Não, porque eu tava mais quieta hoje. Mas, cara, sabe-se lá o que ele vai pensar em relação a isso? Pode ser que ele pense, não, ela tá concentrada. Mas eu queria que ele entendesse que eu tô chateado. Complicado, entendeu? Então, palavra morte da coisa nesse sentido, né? Compreender que não há telepatia. E uma vez que a gente vai para a palavra, compreender que há um limite de possibilidades também, né? Isso é uma coisa que eu também tento sempre advertir os meus pacientes, meus clientes, enfim, que quando numa negociação em relação a algo que se deseja, tem um limite possível, né? A gente tem um ideal, eu quero tal coisa, mas tem que ver o limite possível. Né? Exato. Tanto o limite possível material quanto o limite possível do outro, né? Muitas vezes, exemplo, eu quero um aumento, eu quero uma promoção, até é materialmente possível, mas pode ser que o gestor ali não reconheça que seja o momento. Né? Exatamente. Porque ele veja que... Ele pode ter as razões dele, mas exemplo, né? Às vezes ele pensa, se eu promover agora vai espanar, porque a pressão aqui é gigante, ela não faz ideia. Ou se eu não promover agora, eu vou virar refém e vou perder a pessoa, né? É. E aí já
invadindo um pouco, né? Se você me dá a licença poética aqui de invadir o terreno da psicanálise, né? Uma vez a gente falou muito sobre narcisismo, né? Então eu acho que relações, muitas vezes de trabalho, envolvem um aspecto narcisista enorme, né? Exato. Então, eu como líder quero ser aceito, né? Então eu abro concessões. Então numa situação como essa que você trouxe, a pessoa pede aumento. Poxa, se eu não der aumento, eu vou ser visto como um cara impopular, né? A pessoa não vai mais gostar de mim, não vai mais me ver como um líder inspirador, porque eu vou ter que dizer não, né? Sim, sim. E o narcisismo aqui, só para pontuar, né? Tem muito um senso comum em relação a esse conceito, né? Como se o narcisismo fosse, sei lá, uma arrogância excessiva, qualquer coisa assim, né? O narcisismo é um órgão nosso, né? Um órgão psíquico. É uma coisa que a gente desenvolve no nosso processo de desenvolvimento enquanto sujeitos. Lá na infância a gente é um bebezinho, assim, um pedacinho de carne que vai aprendendo a falar e vai sendo um com o mundo, com a mãe, com o pai, né? Não tem o eu e tu, né? Só que aí a palavra vem, o processo educacional vem e o sujeito desenvolve esse eu. E ao desenvolver esse eu, ele começa a se apaixonar por esse eu, né? E isso é fundamental para que haja uma diferenciação, porque senão ele vai ficar grudado nos pais para tudo sempre, né? Esse momento onde o sujeito se separa, percebe que tem um eu, né? Ele começa a desenvolver esse seu narcisismo, né? Então, é algo natural, né? E aí eu gosto de pensar o narcisismo em termos de... Isso, quem fala é um grande mestre que eu acompanho, chamado Christian Dunker. A gente pode pensar o narcisismo em termos de mais inchado ou menos inchado, né? Ele existe. Ele existe, ele tá ali, né? A gente tem que controlar o nosso narcisismo, né? ou estar divertido dele, né? Então, muitas vezes o sujeito, ele pode dizer que é o mais humilde, o mais modesto, o mais seguro, que não liga, mas ele tem, no fundinho, um narcisismo que pode não aparecer na expressão direta do que quer, mas às vezes aparece indiretamente. Fica um pouco chateado ou fica pensando naquilo. Se comunicar para alguém que está chateado, né? Mas às vezes a análise aparece, assim, né? Então, sim, é um elemento fundamental e é bacana que tu tenha trazido isso, porque no final é disso que se trata, quando a gente está no processo de desenvolvimento e amadurecimento dos líderes. Em algum momento, o líder vai ter que se dar conta do seu narcisismo, dos efeitos dele, né? Nas decisões dele, e como isso às vezes pode atrapalhar. Esse narcisismo muito inchado, essa necessidade de reconhecimento, de validação, essa necessidade, enfim, de aparecer, muitas vezes são as coisas que vão sabotar ou atrapalhar processos de crescimento, processos de desenvolvimento, né? Às vezes o líder, ele tem ali bons talentos com ele, mas que não conseguem avançar no seu próprio desenvolvimento porque algo nesse líder está atrapalhando e ele não percebe, né? Ou seja, a gente, isso agora eu falo da experiência clínica, né? Quase sempre nós somos alienados daquilo que nos sabota, né? O que significa dizer isso? A gente não sabe que não sabe do mal que a gente causa. E isso é doido, né? Então, quando eu vou oferecer o serviço da minha consultoria, assim, para algumas empresas, quando surge oportunidade, né? Não estou dizendo numa situação de cold e-mail, mas numa situação onde eu tive abertura, e não, é isso que eu faço e tal. Muitos vão dizer assim, não, mas tá tudo bem, não tem nenhum problema. Não, a nossa cultura aqui é impecável. Não, eu não vejo... Não preciso. Não, eu não vejo importância, eu tenho um RH ali e tal. Né? Misturando todas as coisas. E que não tem nada a ver, porque, enfim, o RH cuida de outras coisas, né? Tem uma parte ali de desenvolvimento, tem outra de treinamento, mas muitas vezes esse mesmo gestor que vai dizer assim, não preciso do teu serviço, é aquele que se tu vai conversar com 3 ou 4 liderados dele, vão dizer assim, pô, o cara é difícil. Né? E, cara, qual é o líder mais narcisista? O tirano ou o bonzinho? Ambos.
Porque eu tenho certeza que tem os dois aqui nos ouvindo. Tem. O tirano é tão narcisista quanto o bonzinho, né? Porque existe uma ditadura da bondade também, né? É claro, é mais, sei lá, é mais notado, visto, é mais estereotipado, porque a gente vê nas séries, nos livros, nos filmes, né? Que aquele que impõe vai ser assim, ponto. Nossa, esse é um baita do narcisista. Mas eu já vi muitos que também eram bonzinhos, que autorizavam tudo, que permitiam tudo. E que quando não reconhecidos nessa bondade, meu amigo, sai da frente, sabe? Então, Passivo-agressivo. Passivo-agressivo. Aí vinha, né, essa outra figura, passivo-agressivo. E aí depois se dava conta do excesso, aí acalmava e voltava tudo a ser aquela coisa boazinha. Que E é pior, né? Você vê uma faceta da pessoa fofa, né? E depois o outro lado você fala, aquela pessoa fofa ali soa falso. Exato. E aí gera um efeito contrário, né? Assim como tem muitos tiranos que são tiranos porque tem ali uma certa caneta, um certo poder, mas que quando se deparam com pessoas que não tem nada a perder, se acovardam, né? Então, às vezes no bonzinho tem o malzinho, e às vezes no tirano tem um covarde. Mas é isso, eu acho que... Por isso que eu fiz aquele disclaimer no começo do podcast, né? A gente fala desse lugar da subjetividade. Todo ser humano tem os dois dentro de si. O que a gente faz... Ambiguidade, né? O que a gente faz no dia a dia é, muitas vezes, sabendo ou não sabendo, a gente vai escolhendo uma dessas facetas ou vai se deixando levar por uma dessas facetas, né? O trabalho analítico, o trabalho psicológico, enfim, eles não vão... A ideia não é te fazer estar no controle de tudo. A ideia é que tu reconheça que há uma parte em ti que tu não controla, mas que ela aparece. Então tu tem que estar ciente do que é isso que aparece, né? E como aparece. E uma vez que aparece, o que é possível fazer e o que não é possível, né? Não sei se isso faz sentido, mas... Total. E, cara, nesses acompanhamentos de empresas, empreendedores e nesses anos todos, qual que é o teu aprendizado que você consegue compartilhar com a gente do erro mais clássico, dos erros mais comuns que os empreendedores cometem, cara? Nesse processo de crescimento, tá tendo mais funcionários, mais objetivos, mais cobrança, mais pressão, né? Dentro desse contexto. Exato. Eu vejo que... É difícil colocar em termos de erro clássico, assim, mas eu gosto de pensar assim, o que mais se repete. Vamos lá, né? Padrão que mais se repete. E que no final acaba tendo efeitos negativos, né? É quando o sujeito é incapaz de escutar qualquer opinião que não daquelas pessoas que ele julga, que estão assim dentro do círculo de importância para ele, né? Então é a surdez. Tem muito empresário e muita empresária surdo. E essa surdez pode ser problemática, né? De novo, eu tenho medo das extrapolações, né? De quem me ouve. Aí a pessoa pode me ouvir e dizer assim, não dá para sair ouvindo todo mundo também. Não, claro que não. Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que saber selecionar quem escuta para além do nosso narcisismo, né? Ou seja, eu escuto quem me diz coisas difíceis. Eu escuto coisas que eu não queria, né? Às vezes tu vai conversar com esse empreendedor, assim, e tu vê que o círculo, o núcleo duro dele, o círculo de conselhos dele são pessoas que puxam muito o saco dele. Falam o que ele quer ouvir. Falam o que ele quer ouvir, né? E quando eu vou fazer minhas consultorias nas empresas, em momentos de crescimento, conflito e tudo mais, eu acho maravilhoso que muitas vezes, muitas respostas se encontram nos lugares onde esses líderes achavam que não teria. Que é o quê? Pô, ali na galera da base, nos analistas, nos gerentes. Às vezes tem até pedacinhos de uma certa verdade, nos estagiários, sabe assim? Só que, claro, né, o líder vai dizer assim, eu não tenho tempo para isso, né? Não, tudo bem, beleza, estamos aqui para isso, né? Mas, inevitavelmente, é uma competência que tem que ser desenvolvida, a capacidade de escutar
e a capacidade de perceber o tamanho da sua surdez, né? Sim. Eu até fui repetitivo em relação a outra pergunta, mas é porque isso é muito fundamental, né? Mas eu concordo parcialmente. Justo, até, legal, vamos ao debate. Discorde de... Né, quando você falou ali, pô, eu não preciso ouvir todo mundo. Eu acho que a gente tem que estar aberto a ouvir todo mundo, sim. Mas o que a gente não pode achar é que você vai concordar com tudo que vem. Ah, isso. Né? Então, assim, deixa eu ouvir, ter uma escuta atenta para entender o que essa pessoa está me trazendo. Posso não concordar, posso dizer para a pessoa que eu não concordo, ou posso dizer, deixa eu pensar um pouco sobre isso, deixa eu refletir, digerir um pouco o que você está trazendo, vou pensar sobre isso. Acho que essa é a, né? Acho que essa é a arte da escuta, né? De não ser surdo, né? Corporativamente. Exato, exato. É a arte de andar no fio da navalha, é a arte de fazer o malabarismo e manter os malabares ali, as bolinhas no ar, né? É nesse sentido. Tu vê que a minha fala, eu vou dando voltas para dizer que a gente não pode nem no 8, nem no 80, né? Então, um elemento é esse, assim, uma coisa que se repete e tem efeitos negativos, né? Um erro é a surdez que esse founder, empreendedor, empresário, empresária, não percebe que tem, né? E uma outra que eu vejo muito, assim, é quando o sujeito quer demonstrar uma certa infalibilidade, né? Eu sou invencível, sou infalível, né? E isso também é problemático, né? Não posso demonstrar fraqueza, eu sou o líder aqui, eu puxo o barco, eu preciso mostrar que eu não caio nunca, né? Eu diria que é muito pelo contrário, né? Muitas vezes o sujeito, assim, tão intocável, tão distante, não gera conexão com a galera, né? E tu pode ver, assim, que no senso comum tem exemplos de alguns líderes que a galera gosta, que eles eram mais do povo, né? Vamos dizer assim. Mais assim, não, olha só, o cara tá lá em cima, mas fala com a gente aqui também. Ou, enfim, o cara é aberto, o cara erra. Por isso que no senso comum tem discursos que falam assim, não, caia 7 vezes, levante 8, não é? Pô, a galera adora um herói que se supera. Só que a galera não percebe que na medida que admira esse cara que cai e levanta, muitas vezes o discurso que banca é outro. De que eu nunca posso cair, nem vocês. Verdade. Né? Incoerências naturais do ser humano. Verdade. Né? Então, tem situações. Muitas vezes tá numa reunião, o líder tá ali e ele dá voltas e voltas para tentar sustentar uma coisa que não consegue, quando muitas vezes poderia dizer assim, olha, galera, não sei o que fazer. O que vocês têm a dizer? Né? Nesse sentido. Cara, aconteceu comigo exatamente isso. Sexta-feira a gente conversou sobre isso. Sexta-feira passada, semana passada. Né, a gente está diante de alguns desafios ali, de algumas variáveis novas que não faziam parte do nosso negócio até 3 meses atrás. Variáveis das quais a gente não sabe quais são os comportamentos delas. Né? E eu falei exatamente essa frase para a galera. Eu falei, galera, eu não sei. Então eu conto com a ajuda de vocês para a gente entender, para tomarmos uma decisão aqui no colegiado, digamos assim, né? E você está falando muito, você sempre fala muito aqui sobre sujeito, essa coisa toda. Vou invadir novamente os temas da psicanálise aqui, mas eu acho que existe um mecanismo que a gente já discutiu, que você também me apresentou um tempo atrás, que é a fórmula do fantasma. De Lacan, né? E basicamente, desmistificando aqui, às vezes as pessoas entram num processo de estresse, me corrija se eu estiver errado, né? Onde elas, um exemplo, eu preciso ser perfeito, né? Eu preciso... E aí existe o posicionamento aqui do gestor, como você trouxe, mas existe muitas vezes o posicionamento do gestor frente a uma postura como essa de alguém do time, que precisa ser sempre perfeita, né? E que muitas vezes gera... Né, uma relação ali entre sujeito e objeto, como você já me trouxe, né, no sentido de eu preciso satisfazer o desejo do outro, nesse caso o meu gestor, né, e o gestor muitas vezes se alimenta desse processo dizendo eu preciso ser sempre perfeito, né, para aquela pessoa que está sempre, né, demandando alguma decisão. E aí muitas vezes eu confesso que eu já vivi isso, você entra
numa espiral quase que perversa de eu preciso, né, satisfazer o desejo do outro. Sim, onde um né? dá e o outro recebe. O outro precisa mostrar que, né, traz a sua angústia. Eu sou objeto de angústia daquele outro. E aí você entra num ciclo onde você muitas vezes não toma uma decisão, que às vezes é a melhor decisão a ser feita, porque você está usando o termo técnico aqui, gozando desse processo né, perverso de eu sou importante, eu preciso decidir, a pessoa é dependente de mim e ela vai criando essa... Né? Então, eu acho que esse também é não digo erro, mas talvez seja algo que você encontrou na Trivium muitas vezes e encontra, né, em empresas que você falou é comum, né, essa dinâmica que muitas vezes as pessoas não percebem. Sim, né? essa é uma questão subjetiva, né? O sujeito, assim, digno de nota, né? Você tocou num conceito extremamente complexo. Explica aqui um pouquinho pra galera. Porque... extremamente complexo, digno de muita leitura, mas muito debate. Pensei muito nisso, cara, esses anos todos. Que uma vez, né, a gente conversou sobre e tu achou muito interessante, né? Mas o fantasma, ele é a janela, o filtro que o sujeito, sem saber que faz, vê o mundo. Né? E que o protege das suas angústias. E que o protege, né? Fantasma, fantasia também é uma outra palavra. Aí tem, entre os psicanalistas tem um debate, mas essa lente, você essa gostou, janela, né? Você não imaginava que eu ia trazer aqui, né, cara? Então o fantasma é essa janela que o sujeito vai ver o mundo, né? Sem perceber que o vê por essa janela, né? E dentro dessa lógica ele vai criar situações, né? Então, que nem tu disse, muitas vezes a situação que ele cria é que ele acaba virando escravo da demanda de um outro, fica preso ali, muitas vezes até não gosta, mas não consegue fazer diferente, né? Ou um outro que acha que os outros têm sempre que responder a ele, quando não responde, fica muito brabo, muito incomodado e age de tal forma. Então, as pessoas têm esses filtros que elas vão ver na vida que vai atrapalhando, que vai incomodando e que elas não sabem nomear. Um processo analítico é um percurso, uma estrada de uma troca, de uma escuta, para que o sujeito possa identificar isso eventualmente. Às vezes ele não vai nem, né, usar os termos técnicos, nem falou, não, saquei meu fantasma, não é isso. Mas ele vai notar uma certa estrutura como ele age no mundo, né? Já aconteceu muitas vezes assim, escutando pessoas nas empresas, onde a pessoa deu um salto de carreira no momento que percebeu o seguinte: eu sempre ficava inibido na hora de colocar minhas ideias, me dava branco, eu achava que eu não tinha valor, mas exatamente esse achismo que me fazia permanecer ali, e permanecer ali, apesar de estar ruim, estava bom, né? O que eu não via é que esse coitadismo que eu sustentava é o que me protegia da angústia de talvez tentar outra coisa. Então, no momento que o sujeito vai se dando conta disso, ele percebe assim, não, realmente dá para ir mais além. E aí vem um ponto, tá? Dá para ir mais além, é sem garantias esse além, mas eu posso tentar porque, no mínimo, eu acredito em mim. Porque muitas vezes a gente trava porque a gente quer garantia do mundo. Tá, aquilo ali vai dar certo? Posso ir? Alguém pode me dizer vai dar certo? Cara, não sabe. Garantia. Não sabe. Tu vai ter que bancar essa consequência dessa tua decisão. Então, às vezes, as relações nas empresas, elas vão por aí, assim. Um garantidor, o outro que espera garantia. Não há garantias. Há apostas, há possibilidades, há algo que a gente pode fazer dentro daquilo que a gente tem como ferramenta, limite e possibilidade, né? Sim. E ancorando de volta tá pro nosso tema de crescimento, isso é muito fácil, quer dizer, é mais fácil fazer ou é mais fácil acomodar, né, essas práticas com um time muito pequeno. Sim, né? sim. Então, sim. Mesmo que você erre ou não conduza, né, da melhor maneira, quando você tem um time pequeno, né, isso fica mais sob controle, muito mais fácil. À medida que você vai crescendo, né, se esses aspectos não forem sendo endereçados, tratados, né, é onde a gente realmente tem o problema, que é o tema do nosso, né, podcast, que é, né, os impactos do crescimento, né, e as dores, ou seja, a coisa vai ficando cada vez mais
mais complicada, né? Aquele velho ditado de quanto maior, né, você está, quanto mais alto está, maior é a queda, e de verdade, né? Então, e aí já indo para os minutos finais aqui, né, quero te fazer uma pergunta que é sobre, nesse contexto do novo formato de trabalho, né, das novas organizações e das mudanças de dinâmicas organizacionais frente a novos desafios, como, por exemplo, a gente está vivendo, né, dilemas e as incertezas sobre IA, exemplo, e tantas outras angústias que nos afetam no mundo atual, né? Qual é a reflexão que você nos traz, né, para quem está assistindo esse episódio sair daqui com algum, né, um call to action, algum direcionamento, cara? De como lidar com com essas dores do crescimento. Com essas dores do crescimento. Quando a gente fala em dores do crescimento, vai estando, né? Várias coisas, né? Pô, tem isso, tem aquilo, a mudança do estilo de trabalho, a forma de lidar, isso. A gente falou de saber ouvir, a gente falou de saber lidar com as angústias, a gente falou sobre uma escuta atenta, a gente falou aqui sobre lidar com os fantasmas, né? Sobre cuidados com essa dinâmica perversa da relação sujeito e objeto, né? Então, diante de tudo isso que a gente tratou aqui, né? Eu sei que a gente falou muito tempo, né? Muitas vezes aqui não tem receita de bolo, mas se a gente pudesse, né, dar um direcionamento e, né, uma reflexão uníssona aqui sobre o que a gente falou, o que você diria para quem está nos ouvindo e assistindo aqui, cara? Eu acho que hoje a gente deu muitos pontos de provocações para uma reflexão, ou reflexões, que vão levar a pessoa a criar as suas soluções, né? Claro, a gente não tem pretensão de ser o senhor da verdade. O oráculo, né? O oráculo. A gente só está jogando mais temperos aí na tua criação, né? Mas medidas objetivas. Eu acho que uma medida objetiva, assim, em relação a dores do crescimento, é o sujeito perceber que crescer é complexo, dá trabalho. Se com uma equipe... Dói. Então, se com uma equipe de 12 era mais fácil, porque eu tinha acesso a todos, com uma equipe de 20 vai ser menos fácil, e de 40, menos ainda. Eu não vou ter acesso a todos, isso vai demandar com que eu consiga formar alguns líderes, formar do trabalho, transmitir todo o teu conhecimento para essas pessoas, para que elas ajam de uma forma mais ou menos como tu gostaria, dá trabalho. Nesse caminho, os erros, né, dessa comunicação vão dar trabalho, os ajustes, né? Ou seja, a empresa é uma matéria viva que respira, né, que machuca e tem que passar mertiolate, põe band-aid, opera e tal. Então eu digo assim, se advertir dessa complexidade é necessário, né? Às vezes a gente quer automatizar tudo, quer se livrar, né? Dessa coisa chata que é o outro, mas não tem como, né? O que temos para hoje é isso. Até teve eu vi essa semana, um CEO de 31 anos de uma empresa lá dos Estados Unidos falou assim, a gente tirou todo o nosso time de RH, deixou 2 pessoas e a IA, e os nossos problemas desapareceram. O que ele falou foi basicamente assim... Olha, eu não tenho diabetes porque eu não medi minha insulina. Sabe? Exatamente. Eu não fui mais ao médico e eu tô saudável. Foi algo nesse sentido, né? É uma certa negação da realidade, né? Sim, cara, total. tem pessoas, tem um RH que vai investigar os problemas, vai ter problemas e vai ter que lidar com eles. Bom, mas medidas objetivas. Eu vou dizer que uma medida objetiva número 1 é contratem o PaaS, né? Porque os serviços que vocês oferecem estão ligados a isso também. Boa, né? não combinamos nada aqui, hein, Não combinamos nada. Existem aí, né, trabalhos, serviços que vão ajudar a lidar com isso. Ou seja, conte com rede de apoio. Né? Você conte com quem com rede de apoio. Nas aceleradoras, nas incubadoras, sempre tem, né, aquele conjunto de mentores que estão ali para isso também, para poder trocar e entrar na lógica que a gente falou de comunicar, escutar, falar, né? Preciso trocar. Então, rede de apoio... Axioma, empresa Google também. Também. Mas eu acho que, acima de tudo, uma medida objetiva que eu falo para os empresários e empresárias, founders, etc., acerca de como lidar com as dores do crescimento, é que procurem, de alguma forma, ter um trabalho consigo mesmo, um cuidado de si constante, recorrente, um trabalho de ter e criar
uma visão crítica de si mesmo, né? Para além do narcisismo. E isso se dá muitas vezes na forma de quê? De uma terapia, né? De uma análise. Aí tem tantas outras práticas que a gente poderia citar, né? Eu não vou dizer assim, façam terapia. Eu vou dizer, terapia é uma das coisas que a pessoa pode fazer. Sim. Mas, às vezes, sei lá... Basicamente busque entender sobre as relações humanas. Busque entender sobre as relações humanas, busque entender sobre os elementos em si mesmo que tu não controla. É isso, tenha uma visão crítica de si mesmo, né? Saiba, mais do que saber suas virtudes, saiba onde é que teu calo aperta, saiba onde é que tu se incomoda, né? Como tu gosta de receber feedback. E mais do etc. que copiar playbooks, né, enlatados, não. A Meta usa essa metodologia e esse processo eu vou trazer e simplesmente copiar e colar para o meu universo, né? Que a gente vê muito isso, né? Eu acho que um dono assim de empresa, eu nunca sei a nomenclatura mais adequada, eu falo empresário, founder, dono. Tudo a mesma coisa. Mas eu acho que alguém que toca o barco tem que ser alguém muito curioso e interessado pelas coisas do mundo, cara, sabe? Se a pessoa tem a obsessão em se assentar num processo que seja ad eternum, né? Não, esse é meu processo, eu faço ele assim há 50 anos. Sim. Ele vai se ferrar, né? Vai ser... E aí a gente entra nos temas de inovação, né? Que fala, não, tem que inovar, porque a roda não pode parar, porque é disrupção. Mas tem um exemplo clássico da Nokia, né? Saiu até uma capa famosa. Quando a Nokia quebrou, eles falaram assim, fizemos tudo certo. E ainda assim, perdemos o jogo. Exatamente. Isso a gente aplica muito na lógica empresarial, né? Temos que inovar e nananana, mas o gestor muitas vezes não pensa, eu tenho que me inovar, né? Se reinventar. Tem que me reinventar. Inovação, às vezes, não é só assim fazer coisas diferentes, revolucionárias, mas às vezes uma grande inovação é ser capaz de se conhecer, saber daquilo que atrapalha, que incomoda, né? Eu vou mais por esse caminho, assim, né? Então, espero que eu tenha conseguido responder a pergunta que visava a objetividade. Espero que tenha conseguido dar ferramentas objetivas, né? Maravilhoso. Mas eu brinquei aqui, a gente brincou, contratem a Trivium, né, a Axioma, que é a empresa do Hugo, mas jabás à parte, é importante você saber que não sabe. Exato. E contar com realmente quem sabe para esse processo de evolução e de crescimento. É fundamental. Só uma fala assim sobre esses jabás aí que tu disse. Eu sou um cara muito apaixonado pelo que eu faço, assim, sabe? Eu sempre... Aos 16 anos eu já tinha decidido que eu ia estudar psicologia. E aí na época acabei conhecendo a psicanálise, né? Então... Eu vivo isso, né? Eu não queria me promover nem nada, eu só queria, assim, tentar sustentar a missão, né? E vejo que vocês no PAS também têm essa paixão, esse amor, né? Convivo lá com o time, já trabalhei junto em alguns clientes. A gente realmente tem isso como missão, né? A gente realmente vive isso. Não é só um trabalho do qual a gente ganha dinheiro. Sim, acreditamos de verdade. Acreditamos. Nisso. E mesmo quando a gente começou a trabalhar junto, eu e tu, né? Que eu comecei a prestar serviço para a Trivium, que na época era Spiral Partners. Exatamente. Bons tempos também. Boa. Tu, apesar de trabalhar com finanças, com processos, números e planilhas, tu já era um apaixonado na coisa de pessoas, né? Tu já fazia cursos, já tinha feito uma porrada de formações, estudado, lido os livros de filosofia, feito cursos de coaching, já era facilitador em processos. Tu sempre gostou e amou isso, né? Sim. E foi por isso que tu permitiu a entrada do meu trabalho, né? Sim. Então, às vezes é legal ter um espaço como esse, assim, para poder mostrar também que não é só marketing, mas realmente é genuíno desejo de botar no mundo isso que a gente gosta de fazer, que é ajudar os seres humanos a lidarem com a complexidade que é a própria mente, né? O próprio ser. Cara, e para a gente fechar isso com chave de ouro, nessa tua fala, remetendo à frase, uma dos pontos iniciais do nosso papo, para mim,
este processo foi o mais importante, o mais estratégico, muito mais do que estabelecer metas, OKRs, processos. Foi essa preocupação de ter pessoas, um time filosoficamente alinhado com aquilo que eu acredito e tratar adulto como adulto e gente como quer ser e as pessoas como elas querem ser tratadas. Acho que esse é o ponto principal. Então, essa preocupação genuína com pessoas, ela não é romântica, né? De elementos, né? Como você falou, camiseta, isso tudo é importante, mas é entender o que pessoas querem, quais são os anseios, o que pessoas esperam, os alinhamentos da companhia alinhados com os anseios e expectativas das pessoas, conversas difíceis, verdade, nua e crua, lealdade e relações genuínas e verdadeiras sem dependências perversas que a gente falou. Então, para mim, esse foi, né, o grande alicerce, a grande base da nossa trajetória aqui. Né? Então, recomendo, gente, assim, façam isso. Já vimos muitas empresas quebrando por terem planos de negócio maravilhosos, mas não terem, né, uma relação, né, do founder com o seu time da forma que a gente entende e que a gente acredita. E aceitem, né, que isso dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque afinal, eu e tu estamos há 7 anos nesse trabalho. Né? Sim. 7 anos mediando conflitos, lidando. Errando, principalmente. Tendo conversas, falando, né? Eu e tu falando de temas difíceis, de dores que dizem assim, porra, cara, dessa vez eu desisto. Não, Trota, vamos entender, fala aí mais, né? Exatamente. Dá trabalho, exatamente. Mas é isso. Eu acho que chave de ouro. Maravilhoso. Cara, agradeço demais, cara. Foi um puta prazer. A gente tava planejando fazer um projeto juntos há bastante tempo. Então acho que esse é o primeiro passo de bastante coisa que a gente pode fazer. Tem vários outros temas que a gente pode tratar em novos episódios, em novas temporadas. Então, cara, obrigado mesmo. Foi, puta, legal demais ter você aqui com a gente. Bacana, cara. Eu que agradeço e espero que, né, se escutaram até aqui, espero que eu tenha de alguma forma agregado, né? Peço desculpas pelos desvios e devaneios, mas um processo de análise, um processo de troca, ele também conta com a possibilidade de uma associação livre, né? Exato. Nem sempre a gente tem que falar amarrado em pauta. A liberdade de poder soltar, é nisso que às vezes aparece uma verdade que a gente nem esperava, né? E a gente foi mais além do que imaginava hoje e foi ótimo pra mim. Espero que tenha sido bom pra isso aí, galera. Quem tá ouvindo também. Valeu. Então agradecemos a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Acessem este episódio e todos os outros episódios do podcast da Triven, o Triven Talks. Está disponível em todas as plataformas, redes sociais, YouTube, redes sociais da Triven e todas as principais plataformas de streaming e de podcast, galera. Vemos vocês nos próximos episódios. Valeu. Valeu. Muito bom, cara. Valeu. E aí? É nóis.